Muito boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais uma live do FMG Finance Club, Finance Call, desta vez com Leonardo Levati, editor executivo na TC Rádio. Bom, antes da gente começar a live com o nosso convidado, eu gostaria de deixar uma mensagem aqui para todo mundo que está acompanhando essa programação de lives do FMG Finance Club, que quer participar do processo seletivo. Ontem nós fizemos uma live com o Sérgio Machado, gestor fantástico de renda fixa, e a gente já disponibilizou o vídeo completo no nosso canal do YouTube para quem perdeu poder assistir. Olha só, pessoal, se ficou alguma dúvida sobre o processo seletivo, vocês podem entrar em contato com a gente pelo Instagram. Nossas redes sociais são @ufmgfinance club, tudo junto, tudo minúsculo, tanto no Instagram quanto no Twitter. Eu vou colocar agora um link na descrição para vocês terem acesso à inscrição do processo seletivo. Então na descrição vai ter o link do processo seletivo e nos comentários, nesse momento, eu estou fixando o link aqui para vocês terem acesso aí ao link do processo seletivo. Então, precisando entrar, precisando compartilhar esse link com alguém que vocês sabem que tem interesse, é só ir lá, mandar, se inscrever, super tranquilo, e nós estamos abertos a qualquer dúvida que vocês tenham. Então, agora eu vou dar o segmento aqui na live com o nosso convidado. O nosso tema hoje é jornalismo e cobertura de mercado financeiro, um mercado financeiro que não precisa só do pessoal de exatas. Então, com vocês, Léo Levati. Fala, Léo, você está ao vivo agora com a gente, tudo bem? Fala, Arthur. Fala, pessoal. Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Um abraço para todo mundo que está nos acompanhando. Bom, Léo, então para a gente começar a nossa live, eu queria que você... Só um minuto, beleza. Bom, para a gente começar a nossa live, eu queria que você desse para nós um panorama aí sobre sua carreira, né? Por que você decidiu, na verdade vamos pegar do começo, por que você decidiu cursar jornalismo? Bom, vou fazer um esforço aqui de síntese. Logo quando pequeno, eu brincava no quintal de casa, morava num sobrado, não tinha muita gente da minha idade por perto. Então eu tinha amigo mesmo na escola e no clube, mas ali no bairro não tinha gente da minha idade. Então eu precisava me virar para brincar. E aí eu simulava uma emissora de televisão no quintal de casa. De modo que desde muito cedo a minha paixão por comunicação era forte. E aí, conforme o tempo passou, foi chegando a hora de prestar vestibular, eu sabia que era comunicação, mas não sabia exatamente qual seria a área. Fiquei muito em dúvida entre rádio e TV ou jornalismo, mas por uma questão de senso crítico e por entender que eu gostaria de uma formação mais arraigada nesse campo, eu fui para jornalismo, não me arrependo, foi uma formação espetacular. E aí, a partir de 2012, eu estou na faculdade e logo em 2012 começam as minhas primeiras experiências em emissoras. A minha caminhada está muito atrelada ao rádio, eu começo muito voltado para o rádio esportivo, a narração esportiva era uma grande paixão na minha caminhada. Então, eu comecei na Rádio Gazeta M, que era uma rádio universitária integrada à Faculdade Casper Libero de São Paulo. E aí, a partir desse primeiro ciclo, eu fui para outras emissoras de rádio, também voltado para o esporte. Cheguei a narrar na Nova Difusora de Osasco, Rádio ABC, entre outras experiências assim. Em paralelo, eu fui colaborador, depois monitor e estagiário dentro da mesma Rádio Gazeta M, mas aí menos no esporte e mais no núcleo de entretenimento, jornalismo da emissora. Eu ficava transitando entre as duas faixas. Depois eu vou para a TV Globo, e em paralelo acontecendo essa coisa da narração esportiva, um frila aqui, um frila ali. Mas em 2014 eu vou para a TV Globo na condição de estagiário. Fico 2 anos como estagiário, mais 2 anos como efetivado, até que em 2017 eu recebo um convite para retornar à Rádio Gazeta M, aí na condição de coordenador de conteúdo. E aí entra na minha caminhada profissional essa dimensão de gestão, mais do que de apenas jornalista, de apenas apresentador, de apenas repórter ou de apenas narrador. Essa dimensão de gestão nasce na minha caminhada a partir desse ciclo, e eu entendi que era um desafio muito bom de se encarar. Voltei para a Gazeta, em paralelo seguia com freelas mais artísticos, mais jornalísticos, sempre gostei muito de apresentar, de estar na linha de frente. Na Gazeta o meu papel era de bastidores, e aí eu fui vivendo algumas experiências, né? Eu fui por muito tempo apresentador do WGP, o maior evento de kickboxing da América Latina, e aí era um evento transmitido pela televisão, em paralelo com as atividades de coordenação lá na Rádio Gazeta, entre outros freelas. Aí eu estou contando essa história porque em 2019 eu comecei a ter vontade de lançar um podcast. Em 2020 eu tirei a ideia do papel e construí um podcast chamado Os 10 Mil Deles. Como o próprio nome sugere,
é um reality em que eu e um grande irmão meu, que eu conheço há mais de 20 anos, e eu não tenho ainda 30, então, desde a infância, o Carlos Castrucci, que é gestor de recursos, a gente juntou R$ 10.000, colocou na Bolsa de Valores, e aí o mote do produto é a cada semana revelar para o público o que aconteceu com a grana, e aí aproveitar isso para ele expor as teses, o racional de investimentos, por que subiu, por que caiu, sempre com o nosso foco mais fundamentalista de médio e longo prazo. E foi esse podcast um ponto central da minha trajetória, sem que eu calculasse, porque primeiro ele me colocou em contato com economia e finanças, mas segundo e fundamental, ele me apresentou para o Traders Club, que hoje é apenas TC. E esse é o eixo que faz eu terminar essa minha primeira resposta, porque o TC, ao me identificar através do podcast, entendeu que poderia caber a mim a missão de desenhar o projeto junto a uma equipe que eu selecionaria e em linha com o diretor Guilherme Parra Bernal. Assim, eu fui convocado em setembro de 2020 para tocar esse projeto. Esse projeto estreou em março desse ano e é nele que eu sigo na condição de editor executivo e também como apresentador da revista da manhã, da grade da emissora, que é o Expresso da Manhã. Um desafio gigante que eu jamais poderia calcular. Talvez a lição que fica para mim, e que em alguma medida vale compartilhar com todos que nos assistem nesse momento, Arthur, é que o importante é você ter um objetivo para a sua caminhada. Houve um dia em que eu imaginei que esse objetivo era a narração esportiva, mas aproveitar a caminhada acima de ficar viciado e condicionado a um único objetivo é mais importante. Hoje eu sou muito feliz, veja só você, falando de finança, de mercado, de contabilidade, de economia e de política, eu jamais poderia calcular isso. Bom, Léo, assim, eu acho que talvez eu tenha tido um caminho parecido também. Fiz um podcast aqui no Finance, né, na Liga, e talvez isso tenha chamado a atenção do pessoal lá do TC também, né? Mas então, Léo, eu queria saber o seguinte, cara. Aqui em Belo Horizonte é muito difícil a gente achar algum jornalista, algum estudante de jornalismo que tem interesse em cobrir finanças, em cobrir mercado financeiro. E isso em São Paulo é um pouco diferente, né? Então eu queria saber assim, como é que é essa relação dos estudantes de jornalismo já com o mercado financeiro em São Paulo? Aí realmente tem mais oportunidades, então eu queria entender um pouco sobre isso. Legal, Arthur. Primeiro eu estava aqui calculando, né? Pô, será que eu posso falar que ele está vindo para o TC? Será que eu não posso? Como então você me autorizou ao ter antecipado isso? Quero desejar aqui também boas-vindas. Seja bem-vindo ao navio pirata, como a gente costuma dizer por lá. Muito sucesso para você. Estou muito feliz com a tua chegada. Obrigado, E assim, obrigado. a tua pergunta, ela parte de uma premissa que é válida, ela para de pé. De fato, São Paulo tende a ter muito mais gente no mercado financeiro, e no caso da comunicação não é diferente, quer dizer, é muito mais provável que você encontre comunicadores que atuam em São Paulo voltados para o mercado financeiro do que em outros lugares do país. E não é exatamente difícil de entender por quê, né? O centro financeiro do país, não é de hoje, está aqui em São Paulo. É até legal pensar na geografia da cidade, eu não sei a familiaridade que o público que está nos acompanhando tem com a capital. Mas vale uma curiosidade aqui: o eixo financeiro em São Paulo sempre esteve, pelo menos de saída, no centro. Centro mesmo, centro histórico. Depois esse centro financeiro escorrega para a Avenida Paulista. E hoje ele está na Faria Lima. Essa, sim, é muito conhecida de todo mundo que ouve falar em mercado financeiro. Ah, o Condado da Faria Lima, que é onde estão ali, digamos, as principais cabeças do mercado no Brasil. Assim, a familiaridade que um jornalista tende a ter com finanças, economia, jornalismo econômico de saída é muito pouca, é mínima, pequena. E, em geral, muita gente opta, isso é um equívoco conceitual, mas muita gente opta pelo jornalismo ao entender que essa escolha vai te blindar de lidar com números, vai te blindar de lidar com gráficos, vai te blindar de lidar com estatísticas. E esse é um erro conceitual, eu insisto, porque se o jornalismo parte do pressuposto de abraçar a realidade, são justamente os dados, as estatísticas, os gráficos e essas pistas que vão te ajudar a orientar esse olhar. É justamente isso que vai trazer muito mais solidez, muito mais amparo para qualquer raciocínio ou trabalho que jornalisticamente se pretenda sério. Eu faço esse preâmbulo porque é muito comum a gente ouvir lá no ensino médio, quando tem que decidir, né? Putz, eu detesto matemática, vou para humanas, quem sabe jornalismo. Isso é um equívoco por essa razão que eu elenquei. E sobre especificamente o mercado financeiro, para aquelas pessoas mais raras que já vêm para a faculdade de jornalismo com essa predisposição à economia, você tende a ter uma rotina, um caminho mais natural que vai desembocar fatalmente no mercado ou em alguma mídia tradicional, mas com cobertura econômica.
Mas o que mais acontece, e o meu caso se enquadra nisso, é você ter uma formação um pouco mais geral, com aquela base de que o jornalista muitas vezes não sabe, mas ele sabe quem sabe. Então, você, ao longo da construção do seu olhar jornalístico, vai entendendo o processo de apuração, relação com fontes, e isso vai te dando agilidade, jogo de cintura e repertório para você discorrer sobre qualquer assunto, desde que com vozes legítimas ao seu redor. E aí, lá na frente, oportunidades podem te levar especificamente para o eixo de mercado, se você não tiver preconceito e estiver aberto a, inclusive, esse mergulho. Não sei se eu te satisfiz aqui em relação à tua pergunta, mas acho que é um bom pontapé para a gente começar a trocar essa ideia. Não, satisfez sim. É porque aqui realmente é bem difícil. Eu não conheço outro estudante ou algum profissional que tenha buscado uma orientação na graduação para formar, né, e cobrir economia. Eu tenho sim alguns amigos que investem, né, mas mesmo assim ainda tem outras preferências. Então, ainda nessa pegada da graduação, Léo, queria saber assim, o que você mais aproveitou da graduação, que está fazendo diferença para você hoje na vida profissional? Boa, Arthur. Antes eu vou trazer aqui um tempero macro, que eu acho que pode ajudar também a essa tendência, hoje, sem dúvida, mais acentuada do que antes, de um jornalista surfar nesse campo do mercado. Opa, Léo, A gente muito a educação financeira. A gente tem Léo, uma só um explosão de minutinho. produção. Léo, você travou um pouquinho, você poderia voltar? Opa, tá me ouvindo aí? Opa, ih, Tá me acho que ouvindo? caiu. Pera aí. Alô? Tá me Bora, ouvindo? voltamos. Estamos ouvindo. Opa, legal. Caímos, levantamos de novo. Não, eu ia dizer que assim, de um modo geral, você tem no curtíssimo prazo, no recente, de pouco tempo para cá, algumas pistas de que a educação financeira está muito mais aquecida do que antes. Você tem uma explosão de produção de conteúdo, seja no YouTube, seja através de blogs, seja através de. Mas você tem muito conteúdo voltado para a educação financeira. Essa é uma pista. Você tem uma Selic que chegou a tocar a mínima histórica não faz tanto tempo e empurrou as pessoas para correrem mais risco. Logo, elas toparam dar um passeio pela Bolsa de Valores. E quem quis levar o passeio mais a sério se interessou também por entender um pouco mais esse contexto, até para diferenciá-lo de uma loteria ou de um cassino. Bolsa é coisa séria para quem sabe entender os mecanismos e a complexidade dela. Muita gente fez esse movimento. Então, só esses dois ingredientes, eles já legitimam ainda mais uma produção de conteúdo que seja responsável, bem pensada e que honre as melhores práticas jornalísticas, de modo que hoje, uma pessoa que está começando a estudar jornalismo, diferente já da minha, vou chamar aqui de época, quando eu entrei em 2012, vai ter mais razões para cogitar o jornalismo econômico e o jornalismo que se volta para as finanças do que eu cogitei lá atrás. Que as aulas de economia são aquelas que mais eu revisito na hora de atuar no meu dia a dia. Como eu compartilhei com vocês, eu cheguei ao TC em setembro do ano passado e já cheguei com a equipe, pelo menos a base da equipe que eu selecionei, as pessoas que eu puxei. E a gente teve um tratamento muito importante, a gente recebeu um cuidado muito grande do TC para que a gente se familiarizasse com o maior número de conceitos possíveis e da nossa parte houve um fortíssimo esforço para estudar, treinar, simular aquela rádio ao vivo, de modo que a gente entrasse com mais autoridade, com mais domínio, com mais segurança dos conceitos para fazer a cobertura do dia a dia. Mas, no vínculo direto com a faculdade que eu cursei, eram as aulas de economia e de jornalismo econômico que invariavelmente eu era tentado a revisitar. Bom, eu penso assim, uma das coisas que me atraiu para o mercado financeiro foi, claro, né, o gosto, né, assim, de gostar de estar lá, de investir, assim, essa busca, mas também, cara, que eu vi o número de investidores aumentando exponencialmente, a gente via as notícias, né, saldo do investidor pessoa física recorde, número de investidores na B3 dobra, eu falo, nossa, isso aqui, assim, vai ter um mar de oportunidade aqui, porque o mercado está crescendo muito, né? Não tem como a gente negar. Outro dia eu estava vendo um vídeo que o João Braga, né, gestor lá da Incor,
ele falou que quando ele começou a mexer com bolsa, lá no fundo verde, né, do Stuhlberger, tinha 5 pessoas, né, e assim, um dos maiores fundos. E agora que ele está na Encore, que é a asset dele, tem 14 pessoas lá na área de bolsa, eles ainda são pequenos, né, segundo o Braga. Então, assim, a pessoa quando ela for entrar na faculdade, ela também tem que ter esse senso, né, esse senso de mercado. Mas, ô Léo, para a gente continuar na nossa pauta aqui, me fala um pouco sobre o que um profissional de jornalismo que quer cobrir mercado financeiro, ou mesmo, não necessariamente jornalismo, né, o produtor de conteúdo, ele precisa ter, quais são essas características que você acha para ele se desempenhar bem na função? Você citou um ponto muito importante, essa questão de colocar a mão na massa, independente de você ser um jornalista, um produtor de conteúdo, seja você apenas um cidadão, como todos nós somos, nem todos com a dignidade que deveriam ter nesse país, mas sendo nós cidadãos, se a gente tem a oportunidade de investir, de cuidar do nosso patrimônio, seja ele pequeno ou grande, essa parte, essa dimensão das finanças e do mercado financeiro, da contabilidade, dessa linguagem outra que é a da contabilidade, passa a fazer muito mais sentido. E em fazendo mais sentido, você passa a cogitar, inclusive, como opção de vida. Quando a gente vê um jogo de futebol, é muito fácil você associar, ou pelo menos supor, apesar de invariavelmente essa sugestão ficar aquém da complexidade do que é, mas você pelo menos tem ali evidências para supor como é o trabalho de um narrador esportivo, de um repórter esportivo. Você tem ali evidências que te convidam a estimar como é que seria esse trabalho. No caso do mercado financeiro, para quem cobre isso, como é que você vai estimar se você não vive o mercado, se você não acompanha, se você não investe? Então, como a gente está vendo no Brasil ondas nessa direção que estão trazendo o investidor pessoa física mais para a bolsa e estão fazendo com que os conceitos da educação financeira mais familiares, cabeça das pessoas, cada vez mais o mercado financeiro vai ser uma opção, ou de campo para cuidar do patrimônio, ou de campo para atuação profissional, para muita gente, no caso dos jornalistas, não é diferente. Agora, em relação a esse último ponto que você levantou, cara, antes de qualquer coisa, o jornalista que pretende atuar no mercado financeiro tem que ser jornalista. O produtor de conteúdo que pretende atuar no mercado financeiro tem que honrar as melhores práticas jornalísticas. Claro que aí depende um pouquinho do propósito, da missão, do formato que esse produtor de conteúdo quer atingir. Se a gente está expandindo aqui o conceito para produtor de conteúdo, a gente também pode pensar no entretenimento puro. Só que se ele for responsável, ele também vai beber das águas e de algumas práticas do jornalismo. Então, o produtor de conteúdo ou jornalista, antes de tudo, tem que ser um cara muito curioso, ele tem que se coçar atrás das informações. Que é a coisa mais complexa do que o mercado financeiro em alguns assuntos. Você vai começar a estudar mercado de opções. Você entra num festival de conceitos, de possibilidades, de artimanhas, de nós conceituais, que para você desatar, só se você tiver muita curiosidade. E, no limite, esse é o combustível básico para qualquer jornalista. Mas não para por aí. Você precisa honrar aquele processo básico da construção do conteúdo. Uma apuração muito segura, muito certeira, com fontes que tenham legitimidade para honrar aquilo que estão dizendo, a mesma medida em que você vai ter que honrar a tradução daquilo que foi falado e uma edição adequada. Então, saber apurar muito bem, saber organizar essas ideias numa redação que seja clara para a plataforma em que você atua, saber editar de um jeito que torne aquela informação mais atraente, que dê mais ritmo, tanto para a leitura quanto para a fala ou quanto para o vídeo. Enfim, é o domínio desses processos, mas, acima de tudo, ética e curiosidade. Essa dinâmica básica tem que fazer parte de qualquer atuação para quem gosta de construir conteúdo. E na questão da ética, ainda mais quando a gente está falando de mercado financeiro. Ela já é central em qualquer campo de atuação e cobertura. No caso do mercado financeiro, me parece ainda mais necessário, porque a gente está falando de sonhos de pessoas, de dinheiro, de poder. Então, é muito responsável, ou é muita responsabilidade para qualquer jornalista ou produtor de conteúdo contar histórias nesse eixo. Em qualquer outro eixo, seria. Mas me parece que no caso do mercado financeiro, isso se acentua. Então, assim, essa foi, a gente pode dizer que foi a principal diferença que você notou de quando você saiu do jornalismo tradicional para ir trabalhar no TC? Assim, essa coisa de estar carregando... Pô, eu já ouvi isso de outros jornalistas, assim, cara, eu tô mexendo com a aposentadoria de muita gente, né? Então, eu já ouvi isso, acho bacana. Essa foi a principal diferença que você percebeu?
Cara, não dá para dizer que foi a principal diferença, porque independente do modelo de comunicação, eu sempre vou buscar esses combustíveis que eu destrinchei aqui, embora eu ache que a quantidade desses combustíveis, no caso da cobertura voltada para o mercado, seja uma quantidade maior. Então, de fato, há essa diferença. Mas há uma diferença que se sobrepõe a essa, e aí eu gostaria de destrinchar aqui. O modelo de comunicação do TC é um modelo em que eu acredito muito. A minha bagagem, a minha trajetória, ela vem de uma mídia tradicional. Eu trabalhei na Rádio Gazeta, eu não citei aqui para economizar, mas eu cheguei a trabalhar na Rádio Capital, eu passei durante praticamente 1 ano e meio pela Rádio Jovem Pan, ainda que numa participação pontual aos sábados. Isso me deu uma vivência muito interessante. Passei pela TV Globo, que é simplesmente o maior grupo de comunicação aqui do Brasil, um dos maiores do mundo. Então, eu acabei tendo muito da minha vivência em veículos de comunicação tradicionais, na chamada mídia tradicional. Isso posto, surge o TC. Para um cara que nunca passou por uma startup de comunicação, para um cara que nunca passou por um modelo mais diferente de comunicação, o TC eu já enxerguei com muito bons olhos, no simples sentido de que se tudo desse errado, eu já teria uma vivência muito diferente daquelas que eu havia tido. Então, o meu custo de oportunidade ele estava favorável ali, valeria entrar na parada. E quando eu fui vendo o projeto, eu fui me encantando ainda mais por ele, porque no limite, nosso propósito todo dia é fortalecer a educação financeira através do rádio, que é uma das minhas paixões, através da comunicação. Aí eu te digo que o modelo do TC, ele parte de um pressuposto de uma cobertura segmentada, que tem como modelo de negócio básico a assinatura dos seus clientes. Então, assim, está muito pressuposto que o teu trabalho tem valor. Tem gente que paga por ele. E o número de gente, ou o número de pessoas que pagam por esse trabalho, por esse tipo de trabalho, só aumenta, no sentido de que realmente esse trabalho é valorizado e é encarado como muito satisfatório, o que só dobra a nossa responsabilidade para continuar com o sarrafo alto. Mas veja onde eu estou querendo chegar. Se eu falo numa rádio, e isso é uma alegria gigante, mas é diferente, eu estou falando ali numa concessão pública, né, uma rádio hertziana, para a gente colocar aqui a bola no chão. Eu estou falando para milhões de pessoas, de repente, milhares de pessoas em geral, mas milhões de pessoas até, se a gente quiser entrar em rede, colocar Brasil adentro, potencialmente eu estou atingindo milhões de pessoas. Mas eu não sei exatamente quem são essas pessoas, e eu não sei exatamente o quanto que essas pessoas valorizam esse meu trabalho, e o mais importante, eu não tenho como assegurar que essas pessoas estarão comigo se eu cobrar delas uma mensalidade. Quando eu trago o modelo de negócio do TC no que diz respeito à produção de conteúdo, todas essas respostas já estão preenchidas. Eu sei com quantas pessoas eu estou falando com a precisão de uma rádio digital, mas para além da rádio, a Mover como um todo, que é o serviço de inteligência de mercado, também faz isso através da plataforma online. Então a gente sabe para quantas pessoas a gente está falando, quem são essas pessoas, qual o perfil dessas pessoas. Elas pagam por esse serviço. Existe uma faixa que é gratuita, mas uma assinatura básica, que me parece que é a do Master, ela já tem ali embutido alguns outros serviços mais especiais e muita gente opta por essa assinatura já como primeiro degrau. Então você começa a ter várias respostas que te norteiam, tanto para aperfeiçoar o trabalho, quanto para você ter o calor do público de uma maneira mais inteligente, menos massiva. E aí, por fim, eu te digo, não tenho bola de cristal. Você, Arthur, também não tem. Eu estou para achar quem tem. Mas se eu tivesse que arriscar, eu diria que o futuro da comunicação tem muito mais a ver com esse modelo descentralizado, que é a maneira como as próprias empresas podem, se empoderando, comunicar-se com os seus clientes, com a sua base, do que uma comunicação tradicional, de um tiro de canhão. A gente tem todas as evidências, eu não estou aqui descobrindo roda nenhuma, todas as evidências até agora sugerem que esse modelo, além de muito chacoalhado e desidratado, ele precisa se reinventar urgentemente. Você tem força de streaming que aponta para essa direção, forças dinâmicas de rede social que apontam para essa direção, a ascensão do YouTube, que nasce em 2005 e só cresce desde então, que também sugere aí chacoalhões nos modelos de negócios tradicionais, em cima dos quais muitas emissoras se acomodaram. Então, eu acredito, além de tudo, no modelo de negócio, na maneira como está estruturada a concepção, o desenho do serviço de inteligência do TC, que é a Mover, dentro da qual a TC Rádio opera. Essa, para mim, é a maior diferença, porque é diferente não só do meu último ciclo profissional, da última empresa pela qual eu passei, do último emprego que eu tive. É diferente de tudo que eu vivi em comunicação.
Bom, e eu acho que assim, somado a isso, a gente vê, né, a inovação ela é uma necessidade. Nenhum negócio sobrevive por muito tempo se não inovar, né? Então, o que eu acho bacana que você falou, e é uma coisa que eu concordo, é que é o seguinte, fica muito mais fácil de você ver o valor do seu trabalho. Porque realmente, seja o valor, seja o broadcast, seja a Mover, Bloomberg, ali quem está pagando pela informação. A gente vê que tem outros canais de canais de mídia, né? Que a informação, na verdade, não é o serviço, não é o core, né? E se for, não é através dela que a receita é gerada, né? A receita vai ser gerada através de anúncios, através de venda de outros produtos. Então acho bacana essa parte mesmo do valor está naquilo que o jornalista está fazendo. Então, quando a gente lê um texto lá, um panorama corporativo dentro da Mover, quando a gente escuta o comentário de alguém dentro do rádio, a gente quer tomar ali uma decisão de investimento, a gente quer ali aprender alguma coisa nova sobre a economia, sobre os mercados, e aquela informação está trazendo um valor para você no final do dia. E aí você está justamente pagando por aquele serviço. Mas, ô Léo, me O fala. Arthur, antes de você fazer a próxima, só para te complementar aqui, não é puxar a sardinha para o eixo em que eu atuo lá no TC, que é a rádio, mas é porque o rádio ele tem essa vantagem em relação a outras plataformas, né? Como a gente tem a interatividade com o ouvinte, esse calor fica ainda mais notório no nosso caso. Então, é redentor quando a gente está lá no dia a dia, e isso não é tão raro. Muito pelo contrário, para nossa alegria, acontece numa frequência muito boa. A gente está lá fazendo a cobertura, pagando uma notícia, entrevistando algum gestor, chamando algum contribuidor ou comentarista, e aí entra no WhatsApp alguma mensagem que nos envaidece muito, no sentido de que, ó, vocês fizeram diferença, operar com vocês está mais legal, a companhia aqui no dia a dia do mercado me faz operar melhor, acertei um trade em função do que eu ouvi aí. A gente sempre diz, a decisão no final é de quem está acompanhando, é o investidor que vai apertar o botão, você aperta o gatilho, como a gente costuma dizer no bordão, mas nossa obrigação é oferecer o maior número de informações possíveis para que as pessoas façam as melhores escolhas possíveis com as informações que elas têm. Então, essa é a nossa luta todo dia. E a gente também tem que fazer algo que no Brasil é ainda mais necessário: separar ruído de sinal, separar barulho de fato, separar agitação e muita fumaça do que é efetivamente fogo. Aí sim a gente consegue nortear melhor o olhar do investidor para evitar atitudes mais impulsivas. E aí, quando vem esses feedbacks por parte do público, não só no programa que eu apresento, estou falando da rádio no geral, tá? Porque a avaliação positiva, esses comentários positivos, eles vêm de um modo geral para a rádio, que não é tocada apenas por nós, jornalistas ali de formação, mas também por gente que atua dentro do TC e tem um espaço semanal para agregar, tem muita gente de formação da área de exatas que ajuda lá a construir o dia a dia, que tem espaço na rádio e também colhe esse feedback justamente por esse trabalho de clarear um pouco mais a chuva de conteúdo a que todo e qualquer ser humano é bombardeado nesse contexto de comunicação digital, redes sociais, notificações, mil e uma. E ao vivo, né? É na hora. Ao vivo, na hora, que, assim, aí falando particularmente, é o que mais me motiva. O que mais me motiva. Se você falar assim, pô, Léo, qual que é o estilo de comunicação que você mais gosta de fazer? É falada, comunicação falada, trocar essa ideia que a gente está trocando aqui e ao vivo. Isso é o que eu mais curto fazer, desde sempre. Ah, Léo, você não quer fazer um programa gravado? Pô, eu faço, vou fazer com prazer, vou fazer o meu melhor. Mas o ao vivo é o que mais me encanta, é o que mais me Ao vivo é motiva. legal. Demais, A demais. gente, a gente foi pro jornalismo por um motivo, né? Assim, eu também sou suspeito para falar. Mas, Léo, você falou dessa questão aí do maior número de informações de qualidade, né? Que é o seu objetivo. E eu queria tocar num ponto um pouco polêmico, que é a imparcialidade. E aí, cara, ainda existe isso no jornalismo? Então é engraçado isso. Você introduziu bem, quer dizer, é polêmico. Mas assim, para mim nunca foi e acho que para cada vez mais pessoas está deixando de ser, se a gente lembrar que nós somos seres humanos. É simples assim. É claro que não existe imparcialidade. Ninguém na sua plenitude é imparcial. A gente, por isso que eu falei, nós somos seres humanos, a gente tem uma história, a gente tem princípios, a gente tem valores, a gente tem preferências culturais, a gente
quando entra na cozinha para escolher alguma coisa para comer ali, se a gente tiver preferência, a gente vai priorizar alguns ingredientes em detrimento de outros. Isso é natural. Agora, isso não quer dizer que no ato de uma cobertura jornalística você não possa buscar a imparcialidade com a maior das forças, a maior das intenções e o maior dos esforços. Buscar o máximo distanciamento, se blindar das narrativas que muita gente quer empurrar a goela abaixo. Então, eu gosto de contar aqui, de trazer uma analogia que eu acho muito didática. Uma vez perguntaram para o Galeano, notório pensador da América Latina, um dos mais brilhantes escritores da humanidade, o que ele achava da utopia. Queriam entender. E aí o Galeano, ele fazia assim, uma analogia dizendo, olha, a utopia é o inatingível. Você caminha 10 passos e a 10 passos ela estará de você. Aí você caminha 50 passos, a 50 passos ela estará de você. Aí você caminha 500 passos e a 500 passos ela estará de você. Aí a pessoa com quem ele estava falando não ficou satisfeita e insistiu. Pois então, Galeano, para que a utopia? Aí ele pausou, respirou e falou para isso, para caminhar. Então, apesar de eu achar que a imparcialidade ela é, na sua plenitude, inatingível, porque nós somos seres humanos, cabe ao produtor de conteúdo responsável, cabe ao jornalista responsável perseguir a imparcialidade com o máximo do seu ímpeto, com o máximo da sua força, com o máximo da sua vontade, porque só isso vai garantir que, apesar de você ter as suas preferências, você vai conseguir separar a coisa para fazer um bom trabalho. Eu vou te fazer aqui uma revelação, vai, dos tempos de narrador esportivo. Eu sou corintiano. Todo e qualquer ser humano que gosta de futebol porque escolheu um time lá atrás e passou a acompanhar esse time, por tabela passou a acompanhar os outros times. Nem por isso, e eu narrei várias derrotas do Corinthians, vitórias do São Paulo, nos desafios que eu tive de narração esportiva. E eu nunca economizei no grito de gol para algum adversário, assim como eu nunca fiz questão de gritar ainda mais forte o gol só porque é o Corinthians. Isso seria infundado, aí eu não serviria para a profissão, percebe? Então, eu acho que a gente tem que saber separar isso. É mais difícil para alguns, menos difícil para os outros, mas fácil nunca é, porque a nossa essência é humana e, por definição, a gente vai atrás de preferências. É assim que a gente se identifica e atrela alguma lógica para a nossa caminhada. A gente busca algumas escolhas que nos deixam mais confortáveis, saber abrir mão delas, ou pelo menos saber conviver com elas e separar no ato do seu trabalho de construção de conteúdo, é premissa básica, senão seu trabalho nasce enviesado. Exatamente, também acho que é bem por aí. Eu estou no começo ainda, né? Eu nem formei ainda, mas eu acho que é bem por aí. A gente tem que incluir, sim, no nosso trabalho, a busca por uma imparcialidade. Mas voltando a falar então do mercado de trabalho, Léo, assim, hoje você está vivendo realmente uma transformação, igual você comentou aí, que estar numa empresa completamente no financial deepening, junto com o business 100% digital, escalável, pessoal chegando agora na empresa, muita gente com pensamento novo. A gente vê, né, que o próprio pessoal da administração aí são pessoas que são ativas nas redes sociais, né, estão falando por esses canais de mídia. Então, assim, a comunicação está mudando, e ela está mudando muito e muito rápido. Qual que é a importância agora da comunicação para todas essas empresas da tese de Financial Deepening, né? A gente não está falando aqui só do TC, a gente fala das próprias assets, a gente fala dos bancos, né? A gente vê agora as fintechs. Como é que você vê a comunicação para essas empresas no geral? Arthur, é impossível fugir aqui da resposta de que a comunicação é central, é fundamental, tem muito a ver com alguns pontos que a gente já dissecou aqui na conversa, mas dá para a gente temperar de um outro jeito e com um outro ângulo. Poxa, a partir do momento que eu não preciso mais dos veículos tradicionais da mídia para mediar a minha comunicação empresa com o cliente ou o público, a partir do momento que eu, empresa, posso, com as minhas próprias forças, criar mecanismos de comunicação para estar próximo do público, eu, companhia, eu, empresa, tenho o dever e até a necessidade, se eu quiser me classificar como competitivo no segmento em que eu atuo, de construir esses mecanismos de comunicação. Uma comunicação que seja mais direta, uma comunicação que seja sem ruído e uma comunicação que honre as melhores práticas de comunicação. Por isso que eu não jamais demonizaria aqui a mídia tradicional, muito pelo contrário, eu acho que se ela fizer o movimento necessário, tiver a coragem de se reinventar, ela vai sobreviver e vai ser oxigenada, sobretudo quem tiver mais agilidade nesse movimento.
Mas ela, apesar de ter um molde mais tradicional, que o tempo atual está pressionando para ser desconstruído, ela tem muitas práticas que são espetaculares e que devem ser levadas para os modelos de comunicação novos, sobretudo aquelas que dizem respeito a processo de apuração, construção, ponto contra ponto. Lembrar que o jornalismo, muitas vezes, a maioria imensa das vezes, mora no contraditório, é ali que estão dormindo as grandes questões e cabe ao jornalista identificá-las. Então, se a gente entender que esses, apesar dos modelos de negócio da mídia tradicional, o modelo de negócio não ser o mais recomendado, várias das suas práticas são interessantes e podem ser transpostas para as companhias que têm essa possibilidade e agora essa obrigação, eu diria aqui sendo enfático, de construir mecanismos para algo mais assertivo. Daí que não é uma questão de puxar a sardinha de novo, mas como a gente está falando muito do TC aqui e eu atuo por lá, cabe dizer, é genial essa ideia que o corpo de sócios teve, partiu do Pedro Albuquerque, mas naturalmente que todos os sócios se envolveram, alguns em mais energia, outros em menos energia, mas todos se envolveram. É genial você pensar numa emissora de rádio que já nasce moderna, com imagem, com TV, que vai dar passos maiores, para você se comunicar com a tua comunidade de clientes. Você poderia fazer isso de outros jeitos, mas é muito original você ousar, você ter a coragem de propor algo do tipo. E aí o TC se preocupou em procurar pessoas que fossem capazes, dedicadas, esforçadas, humildes para fazer isso e aprender muito, porque todo dia a gente aprende algum conceito diferente. Então, é um pouquinho da analogia que eu faço. Várias outras empresas estão fazendo a mesma coisa. E a grande maioria das empresas ainda está calculando muito. Tem que se mexer e tem que criar mecanismos de uma comunicação que te deixe mais próximo daquele ou daquela que te acompanham no dia a dia. Isso é central, é fator de sobrevivência. Comunicação é o futuro. Bom, pessoal que está acompanhando a live, esse recado foi para vocês, né? Assim, nem só de exatas é feito o mercado. A gente tem lá na UFMG jornalismo, publicidade, relações públicas, tem o curso de cinema também, cinema e animação na Belas Artes. Mas assim, o mercado precisa de gente de todo tipo, né? E gente para pensar como ajudar a empresa. E a comunicação é um aspecto fundamental. A gente pode ver assim, a diferença que faz você ter seu dinheiro colocado, né, aplicado num lugar que se comunica, num lugar que tem as opiniões claras, que é transparente, que está presente, né, que não te largou, né, enquanto cliente, enquanto cotista, seja um fundo, seja o TC. Então, assim, esse recado fica para quem está assistindo a live. Nós, igual eu falo, eu e o Léo, a gente é do jornalismo. Eu estou chegando agora no mercado. O Léo já está aqui há um pouquinho mais de tempo. Mas, pessoal da publicidade, das relações públicas, do cinema, gente, vocês tomam conta das mídias. E o mercado também precisa desse pessoal, né, Léo? Com certeza, Arthur. Ó, alguns pontos aqui, vamos ver se eu não perco a maioria deles. Você foi falando, eu fui pensando aqui em algumas coisas. A primeira, qual foi o maior? Eu não vou entrar aqui numa questão técnica, tá? Nem teria prerrogativa para isso. Mas qual foi um dos maiores, se não o maior, na minha opinião, como usuário, o maior, diferencial da XP como plataforma de investimento em relação aos seus concorrentes? Comunicação. Se a gente olha para fortíssima maneira, como não vou entrar de novo aqui em questão técnica ou contábil, não me interessa nesse raciocínio aqui específico falar do lucro, da demonstração de resultados, não é esse o eixo do meu raciocínio, mas vamos falar de comunicação. Por que que o Nubank se destaca tanto em relação a outros bancos digitais? Porque o Nubank calcula com muita estratégia a sua comunicação. A comunicação ela é central. E aí, conforme você vive, você falou que você está chegando agora no mercado. Eu não estou longe de você, eu vou completar agora em setembro um ano de TC. E a minha vinda ao TC é que efetivamente marca o meu trânsito com o mercado e o meu estudo nessa direção. Quando você pega uma demonstração de resultados, quando você pega o balanço de alguma companhia, você vai ver um monte de número. Você aí que está acompanhando a gente, você vai desmaiar quando você abrir. Porque eu, pelo menos, tinha assim alguma tontura, entendeu? Aí você vai vendo aquele calhamaço de número e você vai se desesperando no curto prazo. Mas aí você vai entendendo cada um dos conceitos e você começa a fazer aquilo que, pelo menos em teoria, deve ter te motivado para você escolher o curso que você escolheu em comunicação. Você vai começando a contar uma história. É muito mais do que os números, mas a história que os números estão te contando.
E esse olhar você vai fazendo primeiro, ou desenvolvendo, se você primeiro destrói esse preconceito de, eu sou de jornalismo, eu sou de comunicação, logo eu sou de humanas, número não é para mim. Isso é uma bobagem que limita o teu trabalho. Mais do que nunca, a comunicação passa por números. Quem quer saber métricas de audiência e bolar estratégias mais assertivas, tem que dominar um mínimo de analytics. Por exemplo, fazendo uma analogia. Mas no caso do mercado financeiro, é ainda mais explícito, é ainda mais claro. Então, você saber, com o tempo e com o domínio conceitual, olhar para os números e, acima dos números, extrair a história que aqueles números estão te contando, isso é maravilhoso. Quando a gente vê esse movimento na Mover, quando a gente consegue fazer esse movimento, é uma alegria para todo mundo vibra um pelo outro, porque aí sim a gente comunicou. A gente deu lógica, organização e algum encaminhamento para o caos dos números, de modo que a gente pôde traduzir alguma história ali para o público. Acho que é por aí. E de quebra ainda traz o que pode acontecer, né? Exato, exatamente. Quer dizer, nossa principal função, além dessa de separar ruído, né, de sinal, separar barulho daquilo que efetivamente pode trazer impacto, é lembrar o investidor dos riscos, é alertar riscos, é fazer o investidor enxergar os riscos. O nosso diretor, o Guilherme Parra Bernal, ele bate muito nessa tecla todo dia, o dia todo. A gente tem que enxergar os riscos. Ora, como é que você enxerga riscos? Você projeta cenários. E como é que você projeta cenários? Você se ampara nas evidências que a realidade te dá. Então, é através desses números, é através desses dados que você tem ali um dado passado, um cenário retrovisor, através do qual, com outros ingredientes e variáveis, é complexo, né, da macroeconomia ou de questões mais específicas, para você projetar cenários e colocar, ó, esse cenário é mais provável, esse cenário é menos provável. Então, é só assim, conversando com os números, chamando os números para tomar um café com você, você vai conseguir trabalhar, desenvolver essa visão. Bom, e olha só, profissionais aí das ciências humanas, isso que o Léo tá falando é verdade. E assim, os números não são nossos inimigos. Eu também sou mais um desses que foi para o jornalismo tentando fugir da matemática de certo ponto, mas hoje estou tentando aprender Factor Investing. Não tô no final, ainda estou no começo, mas cara, investimento em fatores é só número. E assim, análise de balanços também a gente está nos números, mas a gente tem que entender que eles não são nossos inimigos, são nossos amigos. E a própria profissão do jornalismo tradicional, como o Léo falou aqui várias vezes, a gente precisa aprender a ler pesquisas, interpretar dados. Senão, que tipo de informação que é esse, né? Que é essa, no caso? Que tipo de informação que é essa que não vai estar subsidiado por uma pesquisa, que a gente não possa traduzir em uma tendência, né? Assim, porque a gente vai precisar, para a gente ter uma tendência, para a gente contar uma história, às vezes, claro, não uma coisa pessoal, mas assim, se a gente for fazer uma reportagem sobre o PIB, se a gente for fazer uma reportagem sobre a inflação dos alimentos, que tá tão sendo falada aí, são só números, né? Assim, a gente conta a história através dos números, a gente tem que conversar depois com um especialista que vai falar pra gente o que vai acontecer com esses números, o que pode acontecer, o que não pode. Mas a gente tem que sempre ter eles como nossos amigos, como nossos aliados, não como nossos inimigos, né? É isso aí. E assim, um exemplo bem bobo, mas ilustrativo. Você ganha R$ 500 por mês. Vamos supor que você pegou um estágio super no comecinho da tua caminhada, você ganha R$ 500 por mês. Aí o teu chefe, glorioso chefe, chega e fala assim, ó, eu vou te dar 10% de aumento. 10% de aumento. Em geral, 10% de aumento é para você comemorar, né? Não é todo dia que você vai ganhar a notícia de 10% de aumento. Mas nesse caso, 10% de aumento são R$ 50, né? Você vai passar a ganhar 550. Claro que é melhor do que continuar ganhando R$ 500. Mas olha como você deixa mais relativo se você transborda a porcentagem para o valor ali concreto que você tem e mede o que você pode efetivamente fazer com R$ 50 a mais no mês. A informação ela perde a sua força, apesar de a variação percentual ter se mantido. Se você ganha R$ 5.000 e ganha um reajuste de 10%, a gente está falando de R$ 500 a mais todo mês. Se você multiplicar isso por 12 meses, para a gente falar do período de um ano, a gente já não está falando de qualquer brincadeira, a gente está falando de R$ 6.000 a mais no ano. Isso pode te ajudar a pensar outros planos, isso vai mexer com o seu planejamento financeiro. Então, esses 10%, eles são muito mais efetivos do que os 10% anteriores. É um exemplo muito bobo aqui, eu tenho consciência disso,
mas nem por isso ele perde a validade. Ele mostra o quanto é importante a gente atrelar senso de proporção às evidências que a gente encontra no dia a dia, né? Isso é importante. E é um treino de olhar, né? A gente treina esse olhar todos os dias. Por exemplo, o ano da pandemia teve um chacoalhão para baixo todos os indicadores econômicos e dados de produtividade. Qual que é a tendência natural que a gente está comprovando nesses 7 meses de 2021 e que vai continuar comprovando no restante do ano? Até agora, mais para o segundo semestre desse ano, a tendência é de menor contraste. Mas quando a gente comparar com qualquer evidência de 2020, a gente vai ver um salto muito grande, pelo menos a partir de março de 2020. Por quê? Porque a base de comparação é completamente frágil, né? Então, a gente tem essa obrigação de dizer no ar. Quando a gente vê, produção industrial, vamos supor, de abril, varia, vou chutar aqui, 16% na comparação anual. Eu tenho a obrigação de dizer, claro que essa variação substancialmente positiva, ela encontra sentido se a gente considerar que 2020, neste mês de abril em especial, foi um período muito afetado pela pandemia, sobretudo no quarto mês do ano. Porque é muito óbvio falando assim, mas para o ouvinte na hora, isso pode mexer até com uma decisão de investimento que ele não relativizou. Assim, nossa, 16%, é agora que vai. Pera lá, a base do ano passado foi muito fragilizada. Vamos relativizar. São dois exemplos muito fáceis, ilustrativos, didáticos, que eu acho que ajudam a fazer a galera que está nos acompanhando entender melhor o quanto que é importante senso de proporção, quanto que a gente deve dar aos fatos o tamanho e o peso que eles merecem. Isso também é ser um bom produtor de conteúdo, né? Com certeza, né? Assim, até porque às vezes a pessoa pode chegar lá, ver o dado de uma empresa, às vezes comprar uma opção e não entender por que aquilo lá não andou e acabar perdendo dinheiro. Mas, gente, pô, se uma empresa teve 1000% a mais de lucro nesse tri que vai vir agora, é porque no outro ela teve prejuízo, né? Então, assim, saber lidar. Bom, Léo, acho que a gente pode chegar numa parte do papo que a gente tem que falar agora dos desafios, que é uma parte que me interessa muito, que eu também, lá no começo da minha graduação, eu não ligava para isso, e hoje eu já vejo que é fundamental e que não tem jeito de escapar, que é a tecnologia. É a tecnologia disruptando tudo e todos, né? Assim, a tecnologia está indo para todos os lugares e todo mundo tem que aprender a lidar com isso, porque senão vai ficar para trás. Então, queria ver, assim, hoje o jornalismo já grande parte é feito por robôs, tem gente que defende, tem gente que é contra. Eu acho que não cabe se falar se é bom ou ruim, porque tem coisas que o robô faz que você não vai conseguir fazer, e tem coisas que o robô também nunca vai conseguir fazer, né? Então, assim, queria entender como é que você está vendo essa evolução tecnológica na comunicação. Com equilíbrio, sem ser um catastrofista e sem ser também um bobo alegre que acha que é justamente isso que faltava, está tudo resolvido. Eu acho que eu tendo sempre ao equilíbrio, eu busco sempre isso no meu dia a dia, em qualquer dimensão, nessa não seria diferente. O TC se vende, se coloca e traz no seu dia a dia toda e qualquer característica e natureza tech. É uma companhia, acima de tudo, tech. O TC é tech. Qualquer identificação de setor faria mais sentido se a gente adequasse o TC ao campo tech. De modo que, para a gente, essa convivência é muito natural. E o tempo todo a gente vai sofisticando essa relação. Ao mesmo tempo, no caso da rádio, apesar da gente trabalhar com o robô, porque alguns agregadores de notícia que a gente tem, no seu primeiro movimento, na sua primeira leitura, é feito por robô. E aí você tem editores que vão lá e vão fazer pente fino. Vão lá, aqui acertou, opa, aqui não. Aqui, era uma notícia que envolvia a companhia tal e o robô não soube classificar adequadamente. Faltou o ticker dessa companhia para quem monitora esse ticker poder encontrá-la com mais facilidade. Deixa eu complementar. Então, veja, apesar de você ter um robô que te ajuda pra caramba, porque confere agilidade, já é uma mão na roda para ampla maioria das primeiras classificações de notícia, que é um dos eixos que a Mover entrega para o cliente que está lá na plataforma do TC, classificar os fatos dos principais portais, de modo que o olhar do investidor já veja de imediato
em qual companhia aquela notícia pode mexer, apesar de você ter um robô que te assegura agilidade nesse movimento, você tem um editor que está lá, com a lupa na mão, para fazer essa última checagem. Para mim, é uma relação de ganha-ganha. No caso da rádio, especificamente, aí eu estou dizendo com o microfone ligado, né? Tem muita coisa de bastidor, mas, no limite, para você fazer a rádio, você tem que abrir o microfone e começar a falar. Aí, eu vejo menos esse trânsito com o robô, quando a gente está lá na dinâmica. Porque aí não tem muito como fugir. É um ser humano da ponta daqui, outro ser humano da ponta de lá, um outro ser humano ali nas operações, e a gente vai fazendo o negócio acontecer. Então, quem trabalha dentro do speed desk, que a gente diz, quer dizer, nos bastidores ali, na construção do serviço de inteligência e de classificação imediata, assim como de construção específica das notícias, lida muito mais com essa tecnologia especificamente aí dos robôs. Eu acho, e aí eu retomo o ponto original da minha fala, da minha resposta nessa tua pergunta, que a gente tem que buscar justamente esse casamento, esse ponto ótimo de relação e de equilíbrio. Usar a tecnologia a nosso favor para otimizar, acelerar, servir o nosso cliente com mais precisão e assertividade, ao mesmo tempo em que isso não dispensa uma preocupação muito forte com o nível de qualificação, de visão crítica, de discernimento e de formação humanística dos editores que você vai convocar para o projeto. A Mover me parece espetacular nesse aspecto, ela consegue equilibrar muito bem as duas coisas. E para você, qual que é a coisa que a pessoa faz que o robô não faz e não deve fazer tão cedo também, né? Cara, é uma pergunta muito legal. Essa assim, é uma pergunta difícil. Eu vou me atrever aqui a dizer, mas com muita humildade eu vou reconhecer que não é um eixo que eu estudo, então aqui é como um jornalista curioso, né? Me parece que o robô ele pode ter uma facilidade gigante, já tem, de classificar, de agilizar, de reagir, desde que não haja um aprofundamento semântico de sentido muito grande. Então, quero eu acreditar que, quando a gente está falando de interpretação, de análise específica e da construção de uma história de uma forma atraente, quero acreditar que esses três ingredientes ou essas três dinâmicas que eu destrinchei digamos assim, menos surpreso e mais convicto da nossa diferença em relação às máquinas. Eu acho que essa capacidade, claro, a máquina ela já interpreta muita coisa, eu tenho consciência disso, isso já está se impondo pela realidade. Mas uma interpretação mais profunda, analítica, capaz de agregar diferença, não faz sentido na minha cabeça se ela vier de um robô, por mais sofisticado que seja o algoritmo que o norteia. Até para que a gente possa conversar com a pessoa que, ao conduzir aquela reportagem, optou por construí-la daquela maneira. Eu me sentiria muito mais à vontade como público aqui se eu pegasse um texto que foi feito por uma pessoa que pode, inclusive, responder por aquilo que colocou. Ah, Léo, mas um robô também poderia responder, não ele robô, mas o CNPJ dentro do qual ele atua. É verdade, mas me parece muito mais crível, no caso, de novo, desse cenário que eu estou falando, de uma interpretação mais profunda, de um cenário mais analítico, etc., me parece muito mais crível que a gente tenha um ser humano no processo. Eu iria por aí, mas vou investigar junto com você. Essa é uma boa pergunta. Isso aí ainda tem muito chão ainda nesse assunto, né? Querendo ou não, assim, a gente ainda não vê robô nas redações ainda, né? Igual outros lugares já tem muito mais tecnologia, mas a gente com certeza vai acompanhar toda essa mudança aí. Bom, agregar notícia, classificar notícia é algo que já se coloca, mas esse passo mais profundo ainda não. Sim, eu não sei quando que poderia pintar. Sou meio cético nesse sentido. Eu fiz uma reportagem uma vez com um pessoal da UFMG que criou um robô que reproduz notícias sobre o coronavírus no Brasil. Então, assim, eu perguntei para eles, né, qual que vocês acham que é a vantagem? Aí eles falaram assim, primeiro que é a velocidade, né, é muito rápido. Isso. Então, assim, é muito rápido. A segunda é que é a imparcialidade na hora da replicação de dados. Então, por exemplo, eles puxavam as informações direto do site do Ministério da Saúde. Então, por exemplo, número de casos, número de mortes. Então, Brasil tem X casos, Brasil tem X mortes, agora Brasil tem X vacinados, né? Então, assim, ali não está tendo nada imparcial. E aí eles me perguntaram assim, você como jornalista,
Você quer falar só o número de casos, só o número de mortes, ou você quer ir além? Porque se você quiser ir além, nosso robô já não consegue, né? É isso. Quer dizer, se você quiser atrelar mais sentido, mais interpretação, algo mais profundo, você esbarra aí na limitação do robô. E que bom, né? No caso da nossa produção de conteúdo, não só para a sobrevivência da área, mas acima de tudo para humanizar. Quer dizer, mais do que eu pegar um texto, é lembrar que tem um ser humano atrás daquele texto, concebendo a lógica desse texto, construindo aquela narrativa, ouvindo pessoas. Então, o robô ele vai ligar pro gestor, pro fulano, pro investidor, pro ciclano, para apurar. Claro que, assim, se você fala aqui com um cara que acompanha a tecnologia, ele vai te dizer, é perfeitamente possível no futuro, etc. Eu não duvido do ponto a que pode chegar a tecnologia, mas para mim deixa de fazer sentido. Fica algo muito esquizofrênico, na minha opinião. Por isso que eu sou um pouco cético nesse campo aí da interpretação. E a tua história é ótima, né? Quer dizer, quer ir além de apenas dar o número, quer ir além apenas de ter agilidade para informar no nível mais básico, então você vai ter que ir além do que o robô faz. É isso. Bom, Léo, acho que com isso a gente já pode ir caminhando para o finalmente aqui da nossa live. E aí a pergunta que eu tenho para fazer, na verdade, é uma mensagem para encorajar o pessoal da comunicação, o pessoal da publicidade, o pessoal do jornalismo, o pessoal das relações públicas, a se aventurar aí no mercado financeiro, que tá crescendo demais, assim. Uma mensagem para esse público nosso aí. Deixa eu agradecer muito, Arthur. Eu te conheço há pouco tempo, te admiro bastante. Quero mandar um grande abraço aqui para o FMG Finance Club. Fiquei muito feliz com o convite, foi super divertido conversar com você. Agradecer a galera que topou aí, investiu uma horinha da sexta-feira para conversar com a gente também, enfim, acompanhar. Sei que depois esse conteúdo vai ficar disponível, então você que chegou aqui de alguma maneira, obrigado por ter ficado com a gente. Olha, eu vou te dizer uma coisa que eu acredito muito, tá? Eu acho que quanto mais escolhas você puder fazer, mais privilegiado você é, ainda mais num país tão desigual quanto o nosso. Quanto mais escolhas você puder fazer, mais privilegiado você é. Isso não é nenhum demérito, mas me parece uma constatação. Agora, quanto mais escolhas você souber fazer, mais sagaz você é. E uma coisa não é a mesma que a outra. Muita gente tem muita possibilidade de escolher e não sabe escolher. E saber escolher tem a ver com o seu propósito, tem a ver com a sua missão. Boa parte de vocês já tem meio do caminho andado. Vocês escolheram comunicação por alguma vocação, predisposição, gosto ou paixão. E aí vai se aproximando, digamos, numa metáfora aqui, a metade do caminho para você continuar a caminhada. E aí eu estou trazendo essa introdução para sugerir o seguinte: não importa se você virá a trabalhar em comunicação dentro do mercado financeiro ou não. Não importa se você vai produzir conteúdo voltado para o mundo dos investimentos ou não. Essa é uma escolha muito tranquila de aconselhar. Eu não me sinto bem para dar conselho para a maioria dos casos, mas nesse caso aqui, eu falo com a leveza de uma pena. Mergulhe, invista, vai estudar educação financeira. E esse movimento ele transborda para a comunicação, que é a predisposição e a vocação de vocês, de uma maneira muito natural. Foi isso, apenas isso que me levou a cogitar o mercado financeiro como opção de vida profissional, que nesse momento eu estou exercendo. Foi isso, eu sujei a mão, eu comecei a investir, eu comecei a entender como é que era aquele mecanismo que era tão distante para mim e que não precisa ser tão distante. Então, antes de você pensar em formato, em como, em organizar o conteúdo especificamente dentro de finanças, investimentos ou mercado, vai lá e como cidadão, se dê esse presente. Aprenda a investir, invista em educação financeira, na sua e naqueles que te cercam. Todo mundo sai ganhando. No mais, estou sempre à disposição. Nas redes sociais eu estou como @LeoLevati. Arthur, obrigado novamente pelo convite. Beleza, Léo, bela mensagem. Gente, é sobre isso, é a educação financeira. Tão essencial quanto o bom dia que você dá para o pessoal da sua casa, né? Aprender sobre educação financeira vai mudar a sua vida de patamar e não precisa de estar ganhando muito dinheiro para aprender educação financeira. Aqui, geral é estagiário aqui no Finance, todo mundo já sabe como cuidar. E assim, gente, 4 operações de matemáticas básicas ali. Pelo menos você vai aprender a como não fechar a conta no vermelho. Se você quiser algo a mais, vai chegar na Bolsa de Valores, vai conhecer os fundos de investimento
e aí sim vai estar capacitado. Mas olha só, para trabalhar no mercado tem que saber o mínimo, e para saber o mínimo você pode se inscrever no processo seletivo do FMG Finance Club, onde a gente trata 100% de mercado o tempo inteiro. Então, para a gente fechar, Léo, muito obrigado pela sua presença aqui hoje, te agradeço muito. Seu trabalho lá na TC Rádio está sensacional. Eu sou um ouvinte da TC Rádio, Legal. né? Então, queria te agradecer mesmo, tanto por ter falado aqui hoje sobre esse mercado, quanto pela profissão em si, pela comunicação, ter mostrado que é um caminho promissor também. A gente tem os players aqui que se diferenciaram pela comunicação, isso é nítido. Então, obrigado aí por essa live, Léo. Eu que agradeço, Arthur. Parabéns pelo trabalho seu e de toda a galera da UFMG Finance Club. Vamos embora, galera. Para cima. Valeu. Beleza, Léo. Tchau, tchau. Valeu. Até mais. Epa, fechamos aqui com. Rolou? Vamos lá.